Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio da websérie Pollux para o segmento farmacêutico. Para dessa vez a gente falar sobre os cuidados na seleção de fornecedor, atendimento às regulamentações do segmento e como os sistemas de visão e outras tecnologias devem ser integrados nas linhas de embalagem. Meu nome é Wellington Boteon, sou gestor de negócios aqui na Pollux e dessa vez contamos com a presença do Aderman Pelisson, ele é diretor aqui na Pollux, e do André Pereira, também gestor de negócios. Antes disso, gostaria de comentar que fizemos recentemente outros 3 episódios referentes a draft de instrução normativa, que a Anvisa deve publicar agora, no mês de junho, sobre os prazos de implementação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, um segundo episódio sobre automação de final de linha de embalagem e um terceiro sobre um modelo inovador de negócios que a Pollux desenvolveu via OPEX, locação. Bom, no final você vai encontrar links para assistir a esses outros episódios aí da série. Bom, André, gostaria que você iniciasse, a palavra está contigo. Aderman, aproveitando que você hoje é o nosso convidado especial, explica um pouquinho para a gente como é que a Pollux pode ajudar o cliente a encontrar a solução ideal para o projeto dele, entendeu? Quais são as recomendações, quais são os cuidados na instalação, com as linhas de embalagem, o que um sistema seguro precisa ter para atender aos requisitos de boa prática de fabricação? Olá, André. Olá a todos. Prazer estar aqui com vocês. Então, para definir corretamente um fornecedor, primeiramente observar a expertise desse fornecedor dentro do segmento farma. Acabam tendo empresas aí que estão em fase muito inicial, outras aí que acabam tendo um histórico grande em outros segmentos, mas conhece pouco das especificações dentro do segmento farma. Também é importante o fornecedor ele trabalhar em regime turnkey. Tem muitos fornecedores que eles acabam só fornecendo o equipamento ou somente se propondo a fazer os serviços em questão. Trabalhar com marcas conhecidas, então evitar situações onde a gente tem marcas que não são representadas aqui no Brasil, que futuramente, em caso de necessidade de suporte técnico ou aquisição de spare parts, ou não teremos os prazos mais adequados, ou até mesmo pode existir uma situação onde a peça foi descontinuada e gerar um grande problema, principalmente com a qualificação dos equipamentos. Também a estrutura desse fornecedor em relação a testes de viabilidade, avaliação da integração. Aqui acho que a relevância principal é a seguinte: muitas das inspeções dentro da indústria farmacêutica, elas carecem de uma análise prévia antes de propor qual que é o equipamento correto. Então, aqui o importante é o quê? O fornecedor realmente ele tem um laboratório onde ele possa fazer esses testes. Ou, ao menos, ele tem uma empresa fornecedora, provedora dos equipamentos que o suporte de maneira adequada. Muitas das empresas que a gente observa que são fornecedoras tradicionais dentro da indústria farmacêutica têm algum laboratório, uma estrutura mínima para realizar esses testes de viabilidade. Também é importante essa empresa ela garantir o pós-venda, ou seja, ter um nível de serviço adequado. Aqui acho que vale muito o histórico de vocês, cruzar as informações do network dentro de farma, a respeito aí do histórico de bons serviços prestados pelo fornecedor em questão. E a capacidade desse fornecedor em manter o máximo possível a originalidade dos equipamentos. Sempre que a gente fala de integração de um sistema de visão, acabam sendo necessárias uma ou outra alteraçãozinha na máquina onde o mesmo será instalado. Então, para que a gente mantenha a originalidade dos equipamentos, ou pelo menos assim, não seja necessário fazer uma alteração de programa de PLC do equipamento em questão, o ideal é que esse fornecedor ele tenha os conhecimentos adequados de como fazer isso daí. Tá? Então, para mim, esse é um ponto-chave, tá? A integração, o serviço que esse fornecedor irá prestar, o conhecimento dele é super importante. Olha, você acabou tocando num ponto aí bem importante, né? Você pode falar um pouco de quais são esses cuidados, que devem ser tomados para poder permitir que seja feita uma boa instalação, uma integração adequada com as linhas de embalagem? Primeiramente, o serviço ele vai começar na avaliação de viabilidade, ou seja, durante a etapa de venda, ainda nos testes de viabilidade, o fornecedor primeiro ele vai entender qual que é, digamos, a versão ou as variantes do equipamento que melhor atendem à necessidade, tá, para serem integradas na máquina, e ele vai fazer uma avaliação também em relação a como realizar a integração elétrica, a integração mecânica desse equipamento na máquina do cliente. Outro detalhe bastante importante é ele conseguir ter acesso aos fornecedores desses equipamentos. Então, muitos deles são fornecedores internacionais, alguns nacionais também, mas ele ter acesso a essa engenharia desses fornecedores para quê? Para que ele faça alteração com o menor impacto possível no funcionamento do equipamento. E aqui eu ressalto que é algo muito irrelevante, por quê?
porque vai de encontro a você impactar o menos possível na validação. Ou seja, eu vou instalar aqui um equipamento que ele vai estar dentro de uma máquina, porém, eu não posso fazer com que essa instalação ela prejudique, tanto do ponto de vista de performance, como também acessibilidade para manutenção, de repente alguma característica em relação ao funcionamento da máquina, ou seja, eu quero aqui colocar uma inspeção, mas eu quero manter o restante o mais original possível. E aqui são aqueles detalhes, por exemplo, evitar alterações no programa de CLP, porque amanhã depois ocorre um problema no CLP da máquina em questão. Para você garantir que a versão é correta, existe a necessidade de ter um controle de versão local. Possivelmente, o fornecedor da máquina ele vai ter a versão que foi validada. Então, isso por si só, se ocorrer, por exemplo, um job rotation, alguém perder esses registros, o que acontece? Você vai voltar com o programa original, porém, não vai estar compatível com o sistema de visão ou com a automação que foi proposta ali por esse fornecedor da solução. Então, isso por si só acaba sendo um problema grande, uma grande dor de cabeça. Pois não. Com certeza. Com certeza. Você comentou também aí sobre a questão, você comentou algumas vezes sobre qualificação, né? E o que um sistema tem que ter, né, para ele poder ser considerado seguro, né, dentro do segmento farmacêutico? Perfeito, Wellington. Algo que eu aprecio bastante nas soluções de sistema de visão na indústria farma, Wellington, é você, por exemplo, controlar bem o sistema de rejeito. Então, normalmente a gente acaba utilizando ali um sistema de rejeito que e muitas vezes ele acaba sendo compartilhado, tá, com outros motivos de falha da máquina. Então, vou citar aqui um exemplo, um rejeito de rotuladeira. O rejeito de rotuladeira ele vai acabar sendo ativado tanto pelo sistema de visão como pela própria rotuladeira. Então, como que eu faço para, digamos, garantir que realmente eu consiga controlar esse rejeito? Instalando ali sensores adicionais, né? Eu chamo de sensor de cheque rejeito, sensor de cheque aprovado. Basicamente, qual que é o propósito? Se eu tenho aqui um controle externo na rotuladeira, eu quero garantir que, poxa, se eu ativei o sistema de rejeito, automaticamente o sensor de cheque e rejeito ele vai acabar gerando um pulso quando o produto adentrar a área de rejeito. Isso fica registrado no meu CLP. Da mesma maneira que, quando o sistema ali for aprovar um produto, eu consiga ter o sinal de aprovação por um sensor imediatamente após o sistema de rejeito para garantir que aquele produto aprovado ele seguiu adiante. Uma outra situação, por exemplo, se alguém cortou o ar comprimido, o sistema de rejeito não vai fazer a expulsão, mas meu sensor de presença de produto aprovado vai detectar um produto que na realidade foi reprovado. E com isso eu consigo fazer o intertravamento correto, gerando uma parada, um alarme na máquina. Outro detalhe bastante importante, né, você ter o controle ali das qualificações, né? Então, quando a gente fala aí de IQ, OQ, o próprio PQ, a ideia aqui qual que é? Que o seu sistema de visão ele esteja, digamos, atendendo a todos os requisitos, tá? O ideal que eu gosto bastante quando o próprio fornecedor ele elabora os protocolos de validação, porque ninguém melhor do que ele para entender exatamente quais são os desafios que precisam ser feitos, por exemplo, nos testes de OQ, o que é mais adequado a gente avaliar em relação à parte de performance, quais são os detalhes em relação, por exemplo, ao falso rejeito, correlacionar o falso rejeito com a capacidade de detecção. Outro detalhe, né, o atendimento a GAMP5, tá? Então, os controles de versões, tá? Como citei anteriormente, por exemplo, evitar situações onde foi validada uma versão, alguém, de maneira inadvertida, acabou realizando uma pequena alteração no CLP, não teve o registro, poxa vida, como que eu fico em relação a essa parte de controles? Então, realmente, observar essa GAMP5, observar os detalhes da GAMP5 é importante, assim como o CFR 21 parte 11. Jamais queremos que aconteça um problema aí com alguém que exporta, principalmente, né? É um problema lá fora, mas se ocorrer o problema, tá? Precisamos ter os registros das informações aqui no sistema. Então, para isso que realmente é importante a solução de software aqui, ela poder atender todos os requisitos aí em relação ao CFR 21 parte 11. Perfeito, Arno. Bom, eu agradeço, acho que ficou bem claro tudo que você expôs. E, André, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Aderman, quero agradecer a tua presença, dizer que esse bate-papo aqui com a gente é uma aula. Eu sei que, diante de toda a experiência acumulada da empresa, tua também, os nossos clientes estariam confortáveis e seguros em buscar a solução completa com a Pollux. Então, a gente vai deixando aqui o nosso agradecimento, o nosso link com os dados de contato e estamos à disposição, pessoal. Mais uma vez, obrigado e até logo. Tchau, tchau.